Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vocês tenham uma ótima quinta-feira. Aqui, Colégio Educandário São Jerônimo. Turma, primeira série do ensino médio, matéria Geografia, professor Daniel. Tema de hoje, garotada, vamos falar sobre as questões do Brasil como um país emergente e o tipo de industrialização que foi realizada no Brasil. Para começar nossa aula, vamos falar já do nosso Brasil, que diz o seguinte: o Brasil é considerado um país emergente, ou seja, em desenvolvimento. Apesar disso, o Brasil é considerado, a nível industrial, atrasado diante dos países desenvolvidos. Tá aí tudo bem, garotada? Então nós temos que ter essa preocupação que o Brasil é um país emergente, quer dizer o seguinte, que é um país que está em crescimento. Só que ele apresenta alguns detalhes, que é o atraso em relação a alguns países desenvolvidos no que tange a relação das indústrias. Quando você fala no processo de industrialização, pessoal, temos que remontar quando ocorreu a primeira revolução industrial, que ocorreu na Inglaterra no século XVIII, com o advento da utilização da máquina a vapor, que também alavancou outros países, como a Alemanha, a França, os Estados Unidos e o Japão, que tiveram também uma relação de crescimento com o advento da primeira revolução industrial, que ocorreu na Inglaterra em pleno século XVIII. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar. As indústrias no Brasil se desenvolveram a partir de mudanças estruturais de caráter econômico, social e, principalmente, nos últimos 30 anos do século XIX, o conjunto de mudanças aconteceu especialmente nas relações de trabalho, com a expansão do emprego remunerado, que a troca do seu serviço seria o quê? Uma prestação de serviço, que resultou num aumento considerável no consumo das mercadorias e na questão da abolição dos escravos, que tinha ocorrido no dia 13 de maio de 1888 no Brasil. Quando você fala no decreto imperial, onde Dom Pedro II ratificou, permitiu que tivesse a entrada de outros estrangeiros, como por exemplo ao Brasil, como italianos, alemães, japoneses, suíços, eslavos e russos e outros mais, ocorreu uma migração, uma segunda migração ao Brasil, especialmente no território sulista, ou na região sul, que hoje é composta pelos estados de Santa Catarina, Curitiba, Paraná e Rio Grande do Sul. Essas cidades, desses três estados, elas têm origens em estrangeiros como italianos, alemães, russos, japoneses, porque tem uma cidade em Curitiba que também é reduto de japoneses. Tudo bem, pessoal? Continuando. E eles vieram para compor a mão de obra, além de
contribuir na questão, pessoal, do povoamento do país, como ocorreu na região sul do Brasil, que foi uma preocupação do imperador Dom Pedro II, que ele queria embranquecer a população. Mesmo com a liberdade dos escravos, Dom Pedro II se preocupou tanto que ele não deu terras aos negros que estavam saindo da condição de escravos, que ele permitiu a entrada de estrangeiros na região sul do Brasil. Um dos maiores acontecimentos no campo político foi a proclamação da República do Brasil, onde acabava a monarquia, onde se acabava de 1822 a 1889, se acabava 67 anos de monarquia no Brasil, e no dia 15 de novembro de 1889, um ano após a escravidão, que foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, era um golpe de Estado, era proclamado a República no Brasil, onde a família imperial estava banida e teria que ir embora do Brasil. Diante desses acontecimentos históricos, o processo industrial brasileiro passou por 4 etapas, desde a colônia até a época da proclamação da República. A primeira etapa foi de 1500 a 1808, que é a chegada da família real, fugida de Portugal por causa das guerras napoleônicas, que vieram para ficar no Brasil, especialmente na província do Rio de Janeiro. Nesse período tivemos implantação de indústrias, salvo em casas especiais, como de engenho, e a produção tinha o regime artesanal. A segunda etapa corresponde a uma fase que se desenvolveu entre a chegada da família real até a crise da eleição de 1930, onde Getúlio Vargas assume o poder no Brasil, que iria ficar com ele até 1945, que ficou marcada pela família real portuguesa, e nesse período foi concedida a permissão para implantação de indústrias no país, a partir de vários requisitos, dentre muitos, a criação de um tributo com taxa de 15% para mercadorias importadas, e taxa tributária foi para 60%, denominada de tarifa Alves Branco. E outro fator determinante nesse sentido foi o declínio, foi a crise do ciclo do café no final e no início do século XX, e no final do século XIX e início do século XX. Setor industrial que prometia grandes perspectivas de prosperidade, pois somente limitava-se à produção de alimentos, de tecidos e de produtos de grande tecnologia empregada na época do Império e da República. A terceira etapa foi o período que ocorreu entre 1930 e 1955, que foi o momento em que as indústrias brasileiras receberam investimentos de ex-cafeicultores, também a sua logística. Assim houve a construção de vias de circulação de mercadorias, matérias-primas e pessoas provenientes das evoluções de meios de transportes, que facilitariam, pessoal, a distribuição dos produtos em outros lugares, através de ferrovias e de áreas de consumo nas rodovias que seriam construídas ao longo desse tempo. Você tem também
a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que foi fundada pelo presidente Getúlio Vargas, que fica localizada em Volta Redonda, que domingo deu uma pancadinha no Fluminense. Tudo bem, galera? Desculpa a comparação. No ano de 53, foi instituída uma das mais promissoras empresas estatais, com o lema "O petróleo é nosso", a gloriosa Petrobras, que é uma empresa pública de petróleo do governo brasileiro. Tudo bem, garotada? A quarta etapa teve o seu início em 1955 e segue até hoje. E essa fase foi promovida inicialmente pelo presidente Juscelino Kubitschek, que promoveu a abertura das fronteiras produtivas, permitindo a entrada de recursos em forma de empréstimos e também permitiu investimentos estrangeiros de empresas multinacionais que se instalariam no Brasil. Porém, em 64, com o golpe militar de 1964, houve algumas mudanças nas indústrias, onde você tem, além da origem de capitais estrangeiros, você tem o crescimento autônomo do país, que resultou em independência econômica e industrial e de tecnologia de outras economias consolidadas, como as americanas e japonesas, e ocorreu dentro do Brasil, pessoal, um crescimento bem razoável no país, que levou também algumas melhorias na qualidade de vida da população brasileira, além de um maior acesso ao consumo, ao que você poderia comprar. Também você tem a questão da estabilidade da moeda e do processo gradativo do país, que diria que seria o quê? O crescimento do país em relação aos problemas. Então, pessoal, está aí tudo relevante ao Brasil. Agora, vamos elencar a situação, pessoal, dos tipos de indústrias que o Brasil tem. Por exemplo, a industrialização brasileira, ela está inserida na primeira situação em bens de produção, também conhecida como indústrias de base ou pesadas. Podem ser extrativas ou de bens de capital. E ela que transforma a matéria-prima bruta em uma matéria-prima processada. Esse tipo de indústria serve de base para outros dois tipos de indústria. A indústria de bens de produção também passa por um processo de subdivisão, que nós vamos falar agora. Nós temos as extrativas, em que a matéria-prima é extraída da natureza do ramo de madeireiras, de indústrias petrolíferas e de carvões e outros minerais. Temos também de equipamentos. É o tipo de indústria que transforma o bem natural em semi-manufaturado e serve de estrutura para outras indústrias, siderurgia, petroquímica e etc. Tudo bem, garotada? Vamos falar agora dos bens intermediários. Esse tipo de indústria fornece produtos beneficiados e responsáveis, por exemplo, pela produção de máquinas e, especialmente, equipamentos que vão ser aproveitados pelas indústrias de bens de consumo, como de mecânica, industrial, trator, motores automotivos. Também indústria de autopeças, como acessórios dos carros, rodas, pneus e etc. E
temos também os bens de consumo. As produções desse tipo de empreendimento industrial estão voltadas diretamente para o mercado consumidor, para nós que compramos os produtos. Seria o consumismo em massa e a população em geral. Há divisões a partir das diferentes atuações nos mercados. Podem ser consideradas bem durável ou não durável. Os bens duráveis vão produzir mercadorias não perecíveis, quer dizer o seguinte, com tempo ilimitado de uso, como por exemplo, produtos automobilísticos, materiais elétricos, eletrônicos, móveis comerciais e etc. Já os bens não duráveis vão produzir mercadorias com que, galera? Classificadas como de primeira necessidade ou também conhecidas como de consumo generalizado. O que seria isso, galera? São aqueles produtos perecíveis com tempo limitado de utilização. Como, por exemplo, a nossa vestimenta, nossos calçados, os alimentos, os cosméticos e remédios, que têm um tempo muito pequeno de utilização. Tudo bem? A indústria se consolida como um importante espaço de construção do trabalho e do desenvolvimento de cada país em um determinado lugar ou nação. Onde você tem, pessoal, a presença de indústria, que vai servir de base, pessoal, para que ela que possa alavancar no cenário econômico nacional ou internacional, para que haja uma decisiva função de bem-estar para o povo, que é importante que possamos esclarecer que uma indústria pujante, uma indústria em crescimento, de porte elevado, que gera além de empregos, possa também ter um potencial tecnológico de pesquisa para o país, que o crescimento das indústrias seja proporcional também, garotada, ao crescimento da economia do Brasil e de outros países, que haja o quê? Uma consolidação desse mercado. Afinal, não basta apenas produzir a mercadoria, se a nação não consegue pensar como deve ser criado estes produtos para que haja, além da consolidação da economia, que nós possamos comprar os nossos produtos para o nosso uso próprio. Tá bom, pessoal? Então, espero que todos estejam bem. Vocês tenham uma quinta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Fui, garotada. Tchau, tchau.